Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje com o deputado federal Flavinho, do PSC, aqui no estúdio, comigo Elcio Costa. Pois não, Elcio? Deputado, diferentemente de outros deputados da região que tiveram uma votação expressiva nas suas cidades de origem, o senhor teve uma votação pulverizada no Estado. Sim. O senhor é um deputado de nicho corrente religiosa. Defendendo os direitos do seu eleitor, o senhor vê que o seu mandato foi bem desempenhado nesse período? Sim, eu acredito. Eu tive voto em 587 cidades do Estado. No Estado nós temos 645 cidades. Eu fui votado em 587. Claro que não visitei as 587, impossível, né? Não haveria possibilidade disso. Mas pelo trabalho que eu desenvolvo como missionário já há vários anos, praticamente há 30 anos... E tem a rede de comunicação católica. Rede de comunicação, os programas que eu faço de TV, rádio, CDs, né? Enfim, shows que eu já fiz no estado inteiro, enfim. Claro que isso fez com que as pessoas vissem em mim um representante legítimo para poder estar lá na Câmara dos Deputados representando exatamente esse nicho específico. Eu digo sempre o seguinte, eu não brigo por nenhum nicho. Por exemplo, aqui no Vale do Paraíba eu tenho uma conversa muito franca, muito aberta com o Macapá, o Sindicato dos Trabalhadores aqui, e com outros nichos. Eu não tenho nenhum problema em conversar com ninguém, eu sou um homem do diálogo, eu gosto de dialogar, eu gosto de debater, eu gosto de discutir, tenho o meu posicionamento e sou firme nele, mas eu sou muito aberto ao diálogo. Mas eu não quero pegar o nicho de ninguém, porque eu tenho o meu nicho muito específico, né? Um nicho que é muito representativo no país, que é um nicho católico, não só cristão, mas católico, que somos 67% da população brasileira. Na população do estado de São Paulo não é diferente, é o maior nicho, né? De todos os nichos, eu tenho um nicho que todo mundo queria. Muitos deputados falam comigo lá assim, poxa rapaz, eu queria estar no nicho que você está, porque eu tenho que ficar brigando com a de prefeito, de vereador, tenho que fazer aquilo. E nesse nicho o senhor elencou suas principais bandeiras? Que são as bandeiras básicas do cristianismo, né? A defesa da dignidade da pessoa humana, a defesa da família, mais do que tradicional, mas a família como base da sociedade, que inclusive está na Constituição Federal. A Constituição Federal, no seu preâmbulo, fala de Deus. Né? A Câmara dos Deputados, ali na bancada do presidente, ali em cima... Embora o Estado seja laico, em sua plenitude. Exato, e a laicidade do Estado não neutraliza a religiosidade. Aí é um grande equívoco que muitas vezes os defensores de pautas progressistas acabam usando a laicidade. Nós adotamos no Brasil a laicidade segundo o modelo americano, não o francês. O francês, ele bane a religiosidade de todos os ambientes da sociedade. A laicidade segundo o modelo americano, não. Né? Tanto que você vê um pastor fazendo uma fala logo após, no momento da posse do presidente dos Estados Unidos. Né? Então, esse é o modelo brasileiro, é a laicidade que respeita a religião, que respeita a liberdade de culto, e isso está na Constituição Federal, e a liberdade de crença e de não crença. Essa é a laicidade do Estado. Agora, dentro dessa realidade, nós temos situações basilares da sociedade que é até muito mais do que religiosidade, que é a questão da família constituída por homem e mulher. Isso está na Constituição Federal, artigo 226. Ou seja, o senhor é contra a união homoafetiva? Eu sou contra por princípios morais. Né? Agora, a união homoafetiva, eles conseguiram uma vitória no CNJ, não foi legislado, isso foi no CNJ. À época estava à frente do CNJ como presidente o ministro Joaquim Barbosa, que era o presidente do TSE, e ele foi um dos que ali avançaram com essa pauta, porque ele é defensor de uma pauta progressista, né? Eu conheço pessoalmente, já estive conversando com ele quando membro do PSB. Eu estive naquele grupo de deputados que foram conversar com ele em São Paulo, fui convidado para ir. Eu conheço pessoalmente, mas temos divergência na pauta ideológica. Né? O senhor não tem que ser chamado de racista de alguma forma, deputado? Não, porque eu defendo a Constituição. Impossível você ser chamado de racista quando você defende a Constituição. A Constituição diz que todos são iguais perante a lei. Eu ia abordar exatamente isso. A Constituição fala, independente de A, B, Sim. de que time que torce, então a Constituição ela diz que todo cidadão tem os mesmos direitos. Exato. Se você nega como Estado a união de um casal do mesmo sexo, se você não está suprimindo um direito garantido pela Constituição? De fato não, a partir do momento em que na própria Constituição está dito que casamento, né, é entre homem e mulher. Isso é família. É o que está na Constituição. No dia 2 de fevereiro de 2015, quando eu assumi o meu mandato, eu assumi o compromisso de defender a Constituição Federal. E como parlamentar cristão, o balizamento moral da minha atuação é a Bíblia. Como parlamentar, é a Constituição. Então, eu defendo o que diz a Constituição. Volto a dizer, moralmente eu sou contra a união homoafetiva, porém eu respeito a decisão do CNJ. Se for
se entrar na pauta da Câmara dos Deputados qualquer projeto que vá no sentido de legalizar, né, colocar na lei, mudar a Constituição com relação à união homoafetiva, eu serei contrário. Mesmo na questão de direitos, de bens, de cláusulas? Isso já está garantido ali naquilo que foi aprovado no CNJ. Então, se o que eles querem é que, de forma civil, eles tenham esses direitos, né, se ali contraíram essa união homoafetiva. E disso o senhor é favorável dos direitos civis? A questão não é nem ser favorável. É um direito que ele tem que seja garantido. Agora, eu não milito para que esse direito seja efetivado em lei, transformado numa legislação. Né? Porque moralmente eu não concordo com a união homoafetiva. Então, qualquer movimento que eu faça nesse sentido, eu vou contra os meus princípios. Assim como eles são contrários ao que eu acredito. E militam nesse sentido e trabalham para implementar a lei. Por exemplo, você pega um deputado João Willis, você pega uma deputada Érica Cocai, Maria do Rosário do PT, Jandira Fegali do PCdoB, eles militam de forma explícita para destruir a família brasileira, para destruir essa formatação de família entre homem e mulher. Eles militam para destruir a questão da heteronormatividade, que aí a gente entra naquela discussão da ideologia de gênero. Então, se eles, como representantes do nicho deles, podem defender isso e ser contra aquilo, eu, da mesma forma, posso ser a favor disso e trabalhar para ser contra aquilo. Então, eu estou dentro do respaldo constitucional, né, de ter a minha posição moral, primeiramente, dizer que sou contra, e como legislador, tenho também o respaldo constitucional de dizer, se vier a voto, eu votarei contra. O senhor não acha que o projeto Escola Sem Partido tira a liberdade da população? Não, ao contrário. Primeiro que a comissão especial... O senhor é relator do projeto? Sou relator, Sim. Na verdade, é uma comissão especial, que quando passam de 3, 4 projetos, é preciso que se criar uma comissão especial. Se criou uma comissão especial em 2016, maio de 2016, e se instalou a comissão em outubro de 2016. São 8 projetos que estão apensados, estão ajuntados, né? Quando a gente fala apensados, às vezes tem uns termos no politiquês que eu gosto de desmistificar um pouco. Tem que juntar tudo. Juntou tudo, porque eles têm ali o mesmo eixo, né? 8 projetos. E eu fui escolhido como relator desse projeto. Trabalhamos intensivamente, escutando todas as áreas envolvidas com a educação no país. Alunos, professores, diretores, corpo docente em geral, diretores, Ministério Público, representantes da sociedade civil, representantes de ONGs que trabalham com educação, enfim, uma infinidade de gente passou pela comissão. Eu participei de todas as audiências públicas, todas, sem exceção. E para onde aponta o seu relatório? O seu relatório ficou pronto recentemente. Apresentei o relatório há 2 semanas atrás. O relatório aponta exatamente para a solução do problema. Primeiro, detectamos um problema. Qual é o problema que existe nas escolas brasileiras? Doutrinação político-ideológica, de esquerda especialmente. Em um caso, nas audiências públicas, vimos uma doutrinação de extrema-direita, por exemplo, defendendo o deputado Bolsonaro e esse tipo de coisa, mas 99% doutrinação político-partidária de esquerda. E segundo, doutrinação sexual nas escolas. Isso em todas as audiências públicas ficou comprovado. Coisas, assim, aberrações. Além de eu estar participando lá, há pouco tempo atrás, em São José dos Campos, ali na rotatória do Extra, aquela rotatória que tem ali, né? Muito famosa ali em São José, tem um colégio particular ali muito grande. E na hora do almoço, tinha saído do meu escritório, descendo ali a São João. Quando cheguei na rotatória, no semáforo, 12:30, tinha um grupo de alunos, mais ou menos uns 20, 30 alunos, desse colégio particular ali perto, uniformizados, crianças de entre 10 e 12 anos, não tinham mais que isso, com cartazes defendendo frases LGBT, defendendo militância LGBT, no meio do semáforo, 12:30. E os professores lá na frente do colégio, aquele grande colégio ali, olhando de lá, e eu passei em frente, olhando de lá e dando risada, apontando para aquelas crianças que estavam lá. Deputado, a gente vai continuar nesse assunto rapidinho, depois do intervalo, é hora de mais uma parada aqui no Band de Entrevista, a gente volta em instantes, não sai daí.